Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo à videoaula do tema Planejamento, conceitos e tipos de planos. Aqui vamos trabalhar juntos alguns pontos fundamentais desse tema. Você se lembra o que é planejamento e quais seus tipos existentes? Como ele influencia no desempenho da empresa? O que são os objetivos e qual a sua importância no contexto do planejamento? Assim, com o estudo desse tema, esperamos que você se torne apto a responder a essas questões. E então, compreender o fundamento do planejamento, identificar os tipos de planos e reconhecer o papel dos objetivos no planejamento. Vamos iniciar com uma pergunta. O que é planejamento? Para responder a essa questão, pense no que é planejar. Planejar, conforme o dicionário, significa elaborar um plano ou projetar alguma coisa. Em outro dicionário, significa determinar um conjunto de procedimentos visando a realização de um projeto. Agora, segundo o conceito acadêmico, planejamento é a definição de metas e estratégias, que são ações para o cumprimento dessas metas a partir de uma coordenação de atividades e de uma hierarquia dos planos. Fazendo uma análise, podemos observar que as definições do dicionário irão refletir no conceito acadêmico. Os planos podem ser classificados quanto à abrangência e à periodicidade, que é superposta. Pela abrangência, os planos são classificados em estratégicos, táticos e operacionais. Quanto à periodicidade, são de longo, médio e curto prazo. Então vamos entender o significado dessas classificações e como elas estão interligadas. O plano estratégico é bem abrangente, pois leva em consideração a empresa como um todo, definindo os objetivos estratégicos, posicionando a empresa no mercado em que atua e é de responsabilidade da alta direção da organização. Em relação à periodicidade, o plano estratégico é de longo prazo, geralmente em torno de 5 anos. Entretanto, vai depender do tipo de empresa, pois no caso de um pequeno negócio, como uma lanchonete ou uma loja de conveniência, esse prazo não será superior a 2 ou 3 anos. Porém, para uma ferrovia ou uma hidrelétrica, por exemplo, não deverá ser inferior a 30 anos. O plano tático é o primeiro desdobramento do estratégico. É de curto prazo, geralmente em torno de 1 ano, mas assim como o estratégico, irá depender do tipo de empresa. O plano tático é de responsabilidade da gerência diária da empresa, tais como a produção, o marketing, as vendas, os recursos humanos, as finanças, a logística, entre outros. Os objetivos definidos nesse plano têm por finalidade básica colaborar para que os objetivos estratégicos sejam atingidos. Tem como premissa básica os objetivos estratégicos. Por fim, os planos operacionais são os mais detalhados, pois neles são descritos todos os recursos necessários para a execução dos objetivos traçados, isso por se refletirem no dia a dia da empresa. Em função disso, é considerado de curto prazo, pois podem ser diários, semanais e ou mensais. São de responsabilidade dos supervisores de departamento. Dentro desse contexto, fica fácil entender a relação que existe entre a abrangência e a periodicidade, não é mesmo? Então lembre-se, o plano estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo e o operacional é de curto prazo. É hora de entender sobre as incertezas do mercado e o planejamento. Sabemos que o mercado é dinâmico, não para de se movimentar e as mudanças são constantes. Quando estudamos o comportamento do consumidor, entendemos que mais ou menos a cada 5 anos, nosso comportamento muda. Nossas decisões de compra de 5 anos atrás não são as mesmas de hoje e serão diferentes nos próximos 5 anos. Tendo em vista que a empresa sempre procura atender às necessidades do consumidor e estes mudam o seu comportamento de tempos em tempos, a organização deverá acompanhar tais mudanças. Para alguns, isso reflete nas incertezas do mercado. Até pode ser, mas quando estudamos os cenários, ou seja, as mudanças que podem ocorrer, estabelecemos planos alternativos ou contingenciais que venham ao encontro das mudanças que estão acontecendo. Isso indica que os planos deverão ser flexíveis, de forma a se adaptarem às novas situações, o que confirma a importância do planejamento. Dessa forma, os administradores poderão reduzir as incertezas, desenvolvendo planos alternativos baseados em novos cenários, como situações imaginadas a partir da mudança de alguma variável, por menor que seja. Invariavelmente, todos nós planejamos, pois sempre que queremos alguma coisa, seja no dia seguinte, seja daqui a algum tempo, traçamos um caminho para alcançá-lo. E entendemos que isso é planejar.
mas mesmo assim há críticas relacionadas ao planejamento. Então, vamos demonstrar as críticas e, ao mesmo tempo, como elas podem ser rebatidas. A primeira crítica diz que o planejamento engessa a empresa, fazendo com que ela fique atrelada a metas e a prazos. De certa forma, isso não deixa de ser verdade, mas é necessário ver metas e prazos por outro ângulo. Todos nós precisamos ter um direcionamento no que fazemos. Assim, metas e prazos nos darão esse direcionamento, assim como as empresas. Portanto, o planejamento dará esse direcionamento. Outra crítica é que o planejamento gera um sistema que inibe as pessoas, independentemente de estarem ligadas ao desenvolvimento do planejamento ou não. Essa inibição está ligada à inteligência, ao discernimento e ao talento, e tudo isso está associado à criatividade. Entretanto, para a formulação de um bom planejamento, é necessário que as pessoas envolvidas sejam capazes e competentes. Isso significa que elas devem ser inteligentes, terem discernimento e serem talentosas. Mesmo no processo de implantação e controle, as pessoas qualificadas são fundamentais. Há ainda a crítica que diz que o planejamento faz com que a empresa pense somente no agora, em relação ao seu mercado de atuação. Bem, sabemos que o planejamento, por definição, se refere a decisões tomadas imediatamente, visando resultados futuros. Portanto, é certo que os administradores se preocupem com o agora, mas também estão focados no futuro. Muitos dizem que, com o planejamento, a empresa se preocupa tanto com os fatores que a levariam ao sucesso que acontece o contrário, acabam fracassando. Mas vamos pensar. O planejamento direciona a empresa e deve ser flexível para se adaptar às mudanças. Portanto, ele só traz vantagens para a organização. Dentro desse contexto, podemos dizer que o planejamento certamente melhora o desempenho da organização, pois aumenta a receita, as vendas e o lucro. Também aumenta o retorno sobre os ativos e outros indicadores financeiros. O planejamento, sendo implementado da melhor forma possível, junto com um sistema de controle adequado, fará com que a empresa tenha sucesso nos empreendimentos que realizar. Vamos agora verificar a importância dos objetivos dentro do planejamento. Inicialmente, precisamos entender que, sem objetivos, não há nenhuma razão para planejar alguma coisa. Considere que o objetivo é alguma coisa que se pretende alcançar em um determinado espaço de tempo. Para formular os objetivos, é necessário que tenhamos um parâmetro, ou seja, a missão empresarial. A missão determina qual é a utilidade da empresa para o público que pretende atender. Dentro dessa ideia, devemos considerar que a missão, quando declarada, deve conter algumas características importantes, como ser específica, requerer esforço das pessoas, ser atingível e ser flexível. Deve também ser mensurável, ou seja, quantificada, além de ter consistência com o prazo de cada plano. Espero que você tenha gostado e aproveitado ao máximo as informações desta videoaula. Lembre-se que os objetivos deverão estar definidos de acordo com a missão empresarial, pois será uma das diretrizes na formulação das estratégias. Obrigado pela companhia e aproveite bem os seus estudos. Até breve!